iniciando mais um programa de língua portuguesa aqui pela UNEC TV. E de verdade é uma boa oportunidade para você tirar as suas dúvidas e aprender um pouco mais sobre a nossa língua materna, o português. E estamos aqui hoje recebendo a professora Marlise, que tem aí uma palavra que ela gostaria de apresentar e também parece uma placa. Mas, inicialmente, seja muito bem-vinda, Marlise, a esse encontro nosso aqui na TV, através desse programa da língua portuguesa. Muito obrigada, professor, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui participando do Língua Portuguesa. Hoje eu tenho duas palavras que nós usamos também no nosso dia a dia várias vezes. Onde e aonde. Quando usar um e quando usar o outro. De verdade, Marlise, é uma palavra que comumente se percebe elas utilizadas uma no lugar da outra. Vamos, assim, tentar explicar para os nossos telespectadores. Olha, quando você tem a palavra aonde, você deve usar essa palavra aonde juntamente com verbos, nomes ou expressões que dão ideia de movimento. Por exemplo, quando você diz assim, aonde vão os meninos? Veja, você utilizou o verbo ir aí, vão. Obrigatoriamente você vai ter que usar o aonde e não o onde. Exatamente porque você tem um verbo que dá uma ideia de movimento. Então, toda vez que você tiver essa ideia, né, por exemplo, às vezes não é um verbo, mas você pode usar outra palavra também que dê essa ideia. Por exemplo, olha, eu vou dar um pulo, você vai dar um pulo aonde? Eu vou dar um pulinho aonde eles estiverem. Vou dar um pulo, né, na linguagem popular. Veja, você está utilizando aí essa palavra aonde, exatamente porque você utilizou essa palavra pulo, que está dando essa ideia de um movimento. E enquanto você usa a palavra onde, que também é um advérbio, você vai utilizar essa palavra no lugar onde não houver, naturalmente, nenhuma palavra, ou nenhuma expressão, ou nenhum verbo que dê essa ideia de movimento. Isso significa que você pode utilizá-la, olha, em frase assim, a casa onde você mora é bem longe do centro, portanto, a casa onde você mora. Nós não temos aí nenhuma ideia de movimento. Inclusive, lá na nossa canção, lá de Gonçalves Dias, né, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, veja, você está vendo que dá uma ideia estática, quer dizer, parada. Portanto, a utilização dessa palavra, dessas duas palavras, elas confundem muito, às vezes, as pessoas. É só guardar isso. Você tem uma ideia de movimento, quer dizer, está dando essa ideia, aí você vai utilizar o aonde. Espero ter aclareado aí esta dúvida, né? Mas é bom, quando tiver dúvida nesse caso, recorra aos dicionários. Normalmente os dicionários trazem também essa diferença ou a nossa gramática. Portanto, ficaria mais fácil para você entender e usar corretamente a nossa língua materna. Muito obrigada, professor, pelas dicas e pelos esclarecimentos. E agora nós vamos analisar a placa onde nós estamos encontrando algum erro. Vamos à nossa placa? Marlise, a placa apresentada para esse quadro, muito interessante, né? Que é a lanchonete
dois irmãos, não é isso? Então veja, essa tá certinha a palavra lanchonete, dois também. A dúvida aí está exatamente no plural de irmão. Ele resolveu colocar irmãos. De verdade, pode até usar aí para limão, aí não teria problema, né? São limões mesmo. Mas veja só, irmão, o plural correto é irmãos. Há até uma regra muito interessante que pode ajudar, que não ajudaria nessa daí não, mas sempre que você tiver uma palavra terminada em ão, que elas podem fazer o plural de 3 maneiras, você vai utilizar, vai verificar, essa é uma palavra, ela é paroxítona, ou seja, a sílaba forte é a penúltima. Aí se você tem, por exemplo, órfão, né? Órgão, tá vendo? A sílaba forte é o O de órgão, órfão. Aí é só acrescentar um S. Então o plural é com ãos mesmo, que você apenas acrescenta um S. E claro que há outros casos, mas o importante assim, é uma dica que já pode te ajudar a errar muito menos. Portanto, essa placa fica corrigida da seguinte maneira: lanchonete, dois irmãos. Muito obrigada, professor, pelas explicações, e nós já vamos procurar outras placas para o senhor esclarecer. Pois é, muito obrigado, e nós vamos para o nosso próximo bloco. Eu aguardo vocês. Daqui a pouquinho. Estamos recebendo em nosso programa de língua portuguesa, aqui na UNEC TV, a professora Cláudia Cardoso, que é coordenadora do curso de Letras do Centro Universitário de Caratinga. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Muito obrigada, professor. Pois é, nós estamos aqui para conversar mais um pouquinho a respeito da língua portuguesa e gostaria, assim, de fazer uma pergunta que tem nos afligido muito, a questão da gramática e da língua. Veja, a gramática tem passado por vários estágios e, né, aí 30, 40, 50 anos, a gramática era dada de uma maneira em que o aluno tinha que decorar tudo, não é isso? E hoje, pelo menos, aconselha-se que dê uma gramática diferente nas escolas. E como é que você vê isso? Você vê uma diferença entre gramática e língua? Né? Se nós temos aí a gramática da língua portuguesa, a gramática da língua espanhola, da língua inglesa, e você vê a diferença entre a gramática e língua? Bom, no passado nós tínhamos, de verdade, o ensino da língua, que era o ensino da gramática. Hoje nós temos o ensino da língua. O que seria a língua? O que diferenciaria a língua da gramática? A língua ela é composta, a princípio, por um léxico, né, um vocabulário, um grande número de palavras, e ainda mais uma língua rica como a língua portuguesa, tem um número muito grande de palavras. E também a gramática da própria língua. Essa gramática que é a combinação dessas palavras, que logicamente impõe regras. Então isso seria, a princípio, a língua. E a gramática, de outro lado, seria simplesmente as regras de uma língua. A língua vai um pouco além porque ela implica uma situação de uso. Se ela implica uma situação de uso, ela envolve falantes, interlocutores. Então, apresentando esses quatro tópicos, nós já podemos entender que a língua ela é muito maior e muito mais rica do que a gramática.
Então, a gramática é um conjunto de normas em relação a uma língua. É preciso chamar a atenção que hoje tem um discurso em torno de que não se deve ensinar gramática na escola, né? E de verdade é um grande equívoco. Deve sim a escola ensinar a gramática. A escola não deve apenas ensinar a gramática. A gramática faz parte do ensino da língua. Então, nós temos, de verdade, que ter na escola um ensino da língua que envolva o ensino da gramática. A gramática, a partir daí, será um elemento da língua. E nesse ensino, é preciso que o professor chame a atenção no uso da língua, como que essas regras gramaticais, elas são usadas no cotidiano, em uma determinada situação e que exige-se mais uma linguagem formal e em outra situação que exige uma linguagem mais informal. Portanto, língua e gramática são coisas distintas. A gramática está dentro da língua, deve ser ensinada na escola. É uma forma de preservar a língua e é importante lembrar a todos que a língua é a identidade de um povo. Então, preservar essa língua não com regras rígidas e preconceitos linguísticos. Preservar essa língua é trabalhar a cultura que envolve essa língua. Professora, mas quando você fala que essa gramática é um conjunto de regras, então veja, da mesma forma que o país, o Estado, as prefeituras, os municípios têm as suas normas, né? Assim como a Constituição do Estado, a Constituição da Nação, e que são normas, que são regras, que precisam ser obedecidas. E aquelas pessoas que não obedecem essas normas que são estabelecidas, de verdade elas são punidas. E com relação também às pessoas que desobedecem essas normas estabelecidas pela gramática, que tenta regular a própria língua. Como é que fica isso, né? Com essas pessoas, elas são punidas ou não? Sim, né? Se o falante, em um determinado momento, ele não usa uma determinada regra gramatical e que aquele contexto exige que essa regra seja utilizada, com certeza ele será punido de alguma forma. Usando um elemento que não é adequado para aquele momento, né? Usando um desvio linguístico em um contexto que não é permitido. Então, a gramática ela é essencial para o falante. Não essa gramática rígida, engessada, que no passado nós tínhamos na escola. E sim essa gramática que é uma reflexão sobre a língua. É uma gramática realmente a serviço da língua, uma gramática de uso. É o que eu acho muito importante na casa da língua, porque a gramática vai ensinar assim, olha, as palavras podem mudar de lugar, por exemplo. Né? Você pode dizer que a moça linda, quer dizer, o adjetivo veio depois do substantivo, que é o normal dele, mas ele pode vir antes. Agora, quando você fala assim, linda moça, e moça linda, quer dizer, linda continua sendo adjetivo do mesmo jeito, mas parece que essa frase de linda moça, essa moça ficou mais bonita, né? Sim. Então você veja que a beleza da língua, né? E existe aí uma outra interpretação, e são aspectos como esses que devem ser refletidos, trabalhados dentro da escola, e não somente a questão estrutural da língua, o adjetivo está depois e nessa frase aqui o adjetivo veio antes. É importante chamar a atenção do aluno para o sentido que foi dado em linda moça e moça linda. Linda moça, existe muito mais beleza do que em moça linda. Olha, professora, nós agradecemos, porque estamos chegando ao final do nosso programa
e esperamos contar com você no próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigada, professor, vai ser um prazer. Queremos aqui agradecer a todos que têm nos assistido e esperamos contar com você nos nossos próximos programas.